Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do VSCode. Hoje a gente vai fazer um algoritmo clássico na ciência da computação. Todo mundo que está aprendendo algoritmos, né, algoritmos de estudo de dados, programação 1, enfim, essa matéria varia de nome, né, dependendo do lugar, mas todo mundo que está ali querendo aprender programação de verdade em algum momento vai fazer o algoritmo de ordenação. Né? Existem vários tipos de algoritmo de ordenação, alguns mais simples, outros mais complexos. A gente vai fazer um ali para mais simples, mas não o mais simples de todos. A gente vai usar um pouco de lógica ali para a gente não fazer tanta repetição desnecessária, mas vai ser um algoritmo bem fácil para quem está começando a entender. É super legal, adoro esses algoritmos de computação, né? Que a gente tem que pensar mesmo, estruturar a lógica para resolver o problema e, é claro, depois de ter essa lógica estruturada, implementar ela em alguma linguagem de programação e nada como uma linguagem que tem a linguagem visual, que é fácil de começar, de fácil de usar, né? E uma linguagem de texto ao mesmo tempo para a gente poder aproveitar o melhor dos dois mundos. Então, para isso, a gente vai utilizar o VSCode para implementar aqui. Basta entrar no site vscode.com que vocês conseguem baixar lá. Essa aqui é a tela de login do VSCode. Eu vou abrir um novo projeto. Ele tem tanto em português quanto em inglês, da forma que vocês preferirem, e vou chamar de ordenação. Então, vamos criar um novo projeto. Então, pessoal, a ordenação nada mais é do que pegar um array, né, que são um conjunto de números desordenados, e colocar eles em ordem, tanto crescente quanto decrescente. A gente vai fazer aqui a ordem crescente e vai ficar de para casa para vocês fazerem depois decrescente. Então, pessoal, vamos pegar esse problema e estruturar ele em pedaços menores. Né? Primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa de inicializar um array com números aleatórios para a gente poder ordenar ele. Então, eu vou vir aqui, a gente vai usar duas bibliotecas, vou importar a biblioteca I/O para a gente ler do teclado, né, ler do usuário e imprimir para ele. Também vou importar a biblioteca random para a gente lidar com números aleatórios. Então, uma vez que tem essas duas bibliotecas importadas, eu posso vir aqui e fazer um novo procedimento. A gente vai fazer tudo dentro do main procedure, que é o procedimento principal. Então, agora que a gente já completou o código, vocês podem ver que apareceu aqui na direita o texto. Então, esse que é o legal aqui desse ambiente, né, do VSCode. Você pode programar com a linguagem visual ou a linguagem de texto ao mesmo tempo. Né? A gente vai fazer praticamente tudo aqui na visual porque eu acho mais fácil de realmente visualizar. Então, vamos começar aqui criando a variável que vai ser o array. Então, vamos criar uma nova variável, vamos chamar de array. E para a gente criar um array aqui na linguagem visual, a gente tem que clicar nesses quadradinhos aqui. Clicando nele, a gente inicia um array. Eu vou colocar o tamanho 10, que fica fácil da gente ver como é que fala? Né? Na hora que a gente for imprimir ele ordenado. E eu vou colocar que o array é do tipo int. Né? O array é um dos tipos que ele não serve como alto. Você tem que especificar qual tipo de array você está fazendo. Então, agora que a gente já tem um array, vamos fazer um for para a gente poder inicializar ele, né? Colocar números aleatórios ali dentro. Você pode fazer tanto um for quanto um while, mas o for realmente foi feito para esse tipo de caminhar mesmo dentro de um array, né? Eu acho que o for é perfeito para isso. Então a gente vem aqui, for para cada. O for no VSCode, você coloca qual que é o primeiro valor que você quer e até o último valor que você quer na repetição. Então, por exemplo, aqui ele está repetindo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o número 9, ou seja, 10 vezes. Então, ele vai fazer uma repetição de 10 vezes aqui. Você pode fazer isso com o while também, é só criar um contador. E aí, dentro da condição do while, você coloca, inicializa o contador como 0 e coloca ele indo até 9. Né? Mas aqui é mais fácil pelo for, porque aqui no for do VSCode ele já cria o iterador automaticamente. Então ele vai iterar do 0 ao 9. Mas como a gente quer deixar o programa mais robusto, eu vou pegar o tamanho do array aqui, tamanho do array, o array count, e a gente vai pegar o tamanho do array r, mas a gente não quer ir até o tamanho dele, né? Para quem já conhece como funcionam arrays,
ele começa sempre da posição 0. Então, se o array tem um tamanho 10, ele vai da posição 0 até a posição 9, né, dando um total de 10 elementos. Então, a gente vai colocar aqui um subtrair, a gente pegar o tamanho 10 menos 1. Então, a gente vai de 0 a 9. E aqui, então, a gente vai atribuir um valor para esse array. Então, a gente vai pegar aqui o array. Para você atribuir valor aqui no VS Code, né, usando a programação visual, você usa o array subscrito, que basicamente colocar o tipo, o nome, né, o array, a variável do array, e o índice que você quer acessar ele. Então, a gente vai acessar no índice it, né? O it é a variável de iteração que está indo de 0 a 9. Então, aqui que a gente está fazendo um for. Um for que vai de 0 a 9. Então, ele vai acessar as posições do array de 0 até 9. E aqui a gente vai colocar o valor random. Então, a gente vai colocar, não float. A gente vai colocar um valor random int, né? Já que o array é inteiro. E aqui a gente vai vamos colocar um valor aqui de menos 500 até 500. Aqui, pessoal, compilando, vocês podem ver aqui à direita que o for vai de 0, ele tem essa sintaxe, né, 2 pontinhos até array count menos 1, então o tamanho do array menos 1, e aqui o ar na posição it, que é a variável de iteração do for, que é declarada automaticamente, ele vai inicializar um array, um número aleatório de menos 500 até 500. Então, pessoal, vamos organizar os nós aqui para ficar mais bonitinho, para a gente continuar, porque agora a gente vai fora do for criar um outro for para a gente poder imprimir esses valores do array, para a gente poder ver se ele realmente inicializou corretamente. Então, seguindo o fluxo do programa, isso aqui foi feito dentro do for, e agora a gente quer continuar dentro do main, executando o main fora do for. Então, essa é a lógica aqui do VS Code, né? Então, eu vou puxar aqui para a gente poder criar um outro for, aqui, de novo também de 0 até o array, até o array count. Isso é legal, usar o array count, da vez de colocar um número direto, é porque a gente pode mudar depois o tamanho do array e não ter que ficar mudando na mão todos os lugares que a gente usou o tamanho dele, né? Então, desse jeito fica muito mais fácil. Então, eu vou vir aqui, eu vou utilizar o printInt, lembrando que o printInt ele já quebra a linha automaticamente. Então, eu vou vir aqui o printInt, usar o array subscrito para a gente poder acessar a posição do array. Então, eu vou vir aqui array e na posição it de novo da interação. Então, aqui, pessoal, para vocês verem de novo, a gente está indo aqui à direita no for de 0 até o tamanho do array menos 1, e a gente vai imprimir cada posição do array. Vamos compilar, organizar os nós para ficar mais bonitinho aqui, e aí a gente vai executar o programa. Na verdade, ele não imprimiu o espaço, eu confundi aqui, pessoal. Então, a gente tem que pedir realmente para ele imprimir um espaço em branco. Então, um /n, né, na verdade. Então, eu vou vir aqui /n. Então, a gente tem que a cada printInt, eu achei que ele já mudava de linha, não muda, então a gente printInt e depois a gente printa um /n, que é para mudar a linha. Vou vir aqui compilar o programa e executar. Agora foi, tá vendo? Tem um array desordenado, aleatório. Se a gente executar de novo, vai vir um outro array de menos 500 até 500. Então agora a gente vai começar a ordenar ele. De novo, a gente vai ordenar fora do escopo, né? O escopo do for, e aqui a gente vai começar um outro escopo dentro do main. Primeiro a gente vai ter que criar uma variável temp, que é uma variável temporária, que ela vai servir para guardar o número na hora que a gente estiver fazendo a mudança de valor do array, né? E a gente também tem que porque o que acontece, né? Na hora que a gente tiver, como que a gente vai fazer essa ordenação? A gente vai pegar o array, a gente vai ter dois identificadores seguindo o array. O primeiro, que é o for externo, vai percorrer o array número por número. E o outro for, ele vai percorrer, o for interno, vai percorrer a partir
por exemplo, a gente está na posição 0 do array. Então a gente vai pegar o for interno, começando na posição 0, e o for externo vai começar na posição 0 mais 1. O que ele vai fazer? Ele vai comparar número por número. Vai perguntar, por exemplo, a posição que está na posição 0 é maior do que o que está na posição 1? Se for, então a gente troca esses valores para a gente poder ir ordenando ele aos poucos, né? Então a gente vai caminhando pelo array até a gente conseguir ordenar ele inteiro. Aqui no código vai ficar mais fácil para vocês, mas então a variável temp serve só para a gente poder movimentar esses valores sem perder a referência deles. Então, pessoal, a gente começa aqui com o for externo. Esse for vai na primeira posição do array 0 até a última posição dele. Vou subtrair aqui o array, tamanho do array, menos 1. Então eu estou indo da posição 0 até a última dele. E agora eu vou fazer um outro for dentro dele, igual eu falei, para a gente poder caminhar com dois iteradores diferentes. Um vai caminhar número por número do for e o outro vai caminhar o for inteiro. Vocês vão entender aqui. Na hora que eu fizer um outro for, eu vou colocar o for dentro dele. E agora eu tenho que mudar o nome dessa variável automática, o it, que é o iterador. A gente já tem o iterador do for externo e o iterador do for interno. O for externo ele vai começar na posição it mais 1. Por quê? Porque a gente não precisa de verificar se o número é maior do que ele mesmo. Então a gente tem que começar verificando o número que está à frente dele. E a gente vai caminhando o array aos poucos. Na hora que a gente chegar lá no final do array, no for externo, a gente não vai precisar de verificar o que está atrás dele, porque ele já foi verificado. Então a gente não precisa de verificar tudo de novo. Por isso que eu falei que esse for é um meio termo ali. Então a gente vai poder ir caminhando pelo array para a gente poder ir mudando posição por posição, sem fazer uma repetição desnecessária ali. Então ele vai o primeiro ele vai percorrer o for inteiro e o segundo ele vai percorrer a partir do ponto que ele está no for externo até chegar no final do for. Então a gente vai colocar aqui até o final do array. Então a gente vai colocar o tamanho do array menos 1. Então, pessoal, agora vocês vão entender. A gente vai fazer 3 operações aqui. A primeira operação é para fazer esse movimento, né? Antes da gente fazer as operações, na verdade, a gente tem que fazer o if, para a gente ver. Então, a gente vai fazer uma condição aqui que a gente vai testar no if. A gente vai testar se a posição que está no array, no for externo, ou seja, lembra de usar o subscrito para a gente pegar a posição do array. Então aqui, array no índice it, que é o índice externo. Vamos ver se ele é maior do que o array subscrito. Então, o mesmo array na posição it2, que é aquilo que eu falei. A gente vai verificar se o número que está ali, por exemplo, na posição 3 do array é maior do que o que está na posição 4. Se ele for maior, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esses dois números para o menor ficar primeiro. Ou seja, a gente quer isso na forma crescente, né? Então a gente vai vir aqui e vamos trocar. Então, se o número for maior, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o atribuir para a variável temp receber o valor do array subscrito, o array na posição it. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que eu vou ter que mudar, o que está na posição no for externo, e eu vou receber, vou colocar aqui no temp. Aí eu vou atribuir esse valor aqui que está no for externo. Então eu vou vir aqui no array subscrito, array subscrito, para a gente acessar a posição do array. Então essa posição aqui do it, ela vai receber o valor que está à frente dela, que é maior, que é a posição que está nesse mesmo array. Então é o mesmo array, só que na posição it2, que é o iterador interno. Então a gente está trocando isso. E aí o que a gente tem que fazer? Agora a posição do array na posição it recebeu o it2.
E agora no it2, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o temp, que é o valor que estava anteriormente no array na posição do it. Então, array subscrito, o array na posição it2 vai receber o valor de temp. Então, pessoal, vamos primeiro executar esse algoritmo para ver se ele deu certo. Você vê que ele fica bem legal aqui na programação visual, você pode ver aqui também. Antes de rodar aqui, eu vou colocar alguns prints. Eu vou colocar um print aqui falando executando ordenação para a gente poder comparar ordenação. Aí eu vou colocar 2/n aqui para quebrar as linhas. E aí, pessoal, a gente vai colocar a função de novo para imprimir o for. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na programação de texto, fica muito mais fácil. Vou copiar ele e vou colar ele aqui, para a gente poder ter a impressão do array, para a gente poder conferir. Vamos executar, vamos ver se deu tudo certinho, compilando e executando, ó, perfeitamente. Aqui em cima está desordenado, a gente executa a ordenação e ele fica ordenado na ordem crescente. Vamos executar um outro, deu certinho de novo e certinho. Então essa é um algoritmo de ordenação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que a programação visual fica bem fácil para vocês começarem a programar usando a lógica mesmo, construindo o programa. E vocês também podem usar o texto, né? Como a gente criou usando a linguagem visual, eu vou revisar aqui com texto. Vou deixar aqui o nosso programa, como é que fica bacana, né? O grafo do programa aqui. Mas vamos revisar aqui. Então o que a gente fez na ordenação? A gente usou dois fors, um for externo que percorreu o array inteiro e um for interno que percorreu a partir da posição seguinte de onde está o iterador do for externo até o final do array. Aí o que a gente está comparando? Se o valor que está na posição do for externo, que é o it, for maior do que o que está na posição do for interno, que é um número que está em alguma posição à frente dele no array, o que a gente faz? A gente troca esses números. Então a gente recebe um temp que vai receber aqui o iterador, né? O array na posição iterador, então ele está guardando o valor desse ar na posição it. Por quê? Porque aí o ar na posição it vai receber o ar na posição it2, que é o valor que está lá na frente. E aí, para terminar, o ar na posição it2 recebe o temp, que era o valor antigo. Então a gente vai percorrendo o array e substituindo os valores sem precisar de ficar fazendo comparação desnecessária, porque um for começa sempre, o interno começa sempre na frente do externo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Para quem ainda não baixou o VS Code, é só entrar aqui no site do VS Code, ele tem em português e inglês, e aqui registrar uma conta para você já poder baixar e começar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários qualquer observação que vocês tiverem, se vocês tiverem gostado do vídeo, e assine o canal, porque eu vou estar sempre postando programas legais que a gente está desenvolvendo aí usando o VS Code. Beleza, pessoal? Até a próxima, um abraço!